pé. Ainda de pé. Vamos. A palavra do Senhor diz que onde estão 2 ou 3, na sua presença Ele estará no meio. Então, antes de ouvir a palavra, vamos juntar-nos em grupos 2 ou 3 que escolham. E vamos tirar um tempo para orar, amém? Vamos tirar um tempo para estar juntos como igreja, para... Não está? Está melhor? Amém, mas vamos tirar um tempo para orar, Senhor. Podem orar nos grupos, mas eu também vou orar, quem quiser concordar, amém? Senhor, nesta tarde, Pai, estamos aqui como igreja, Pai. Esta tarde, Senhor, estamos aqui juntos, Pai, para declarar que Tu és Deus, Pai. Senhor, cada um no seu grupo, Senhor, porque diz a palavra que onde estão 2 ou 3 na Tua presença, Senhor, Tu estarás no meio, Senhor. Então o Teu Espírito Santo, Pai, está hoje aqui nesta sala, Senhor. Está aqui nas nossas vidas, Pai. Está a consumir o nosso ser, Senhor. Está a querer entrar nas nossas vidas, Pai. A Tua palavra diz que Tu és gentil, Senhor, Tu bates à porta, Pai. Nós temos que deixar entrar, Senhor. Então nesta tarde, Senhor, declaramos em voz alta, Senhor, que queremos deixar-te entrar na nossa vida, Pai. Que queremos que sejas o Rei das nossas vidas, Senhor. Que nestes grupos, Senhor, oramos um pelos outros, Senhor. Que escolhemos ser irmãos, Senhor, do Teu reino, Senhor. Que queremos proteger-nos, Senhor. Que queremos estar juntos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Porque nós somos Teus filhos, Pai, então somos irmãos, Senhor, do Teu reino, Senhor. Então nós, irmãos entre si, protegem-se, Senhor. Por mais confusão, por mais discussão, por mais problemas que haja dentro de uma casa, Senhor, irmãos, protegem-se, Senhor. Então nesta tarde nós declaramos como igreja, Senhor, que cuidamos, Senhor, uns dos outros, Senhor. Que a palavra que se alçar contra esta igreja, Senhor, contra o Teu reino, Senhor, será destruída por causa de que Tu nos proteges, Senhor, porque Tu és nosso Pai, Senhor. Estamos protegidos, Pai, pelos Teus anjos, Senhor, pelo Teu poder, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, para que abençoes, Pai, cada pessoa, Pai, cada irmão, Senhor, nesta sala, Pai, quem pôde vir e quem não pôde também, Senhor, para que se sintam em casa quando vierem aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Para quem não estiver a orar, por favor, tome o seu tempo, o Espírito Santo também ele não tem tempo, não é parar pelo tempo. Amém? Amém. Aleluia. Que Deus dá-nos força a cada manhã. Só o Espírito Santo é que nos faz passar por esta campanha felizes e contentes. Amém? Podemos sentar que... Amém. Amém. Eu queria partilhar esta semana o seguinte milagre de Jesus, não é? Porque estamos a ver milagres de Jesus, para quem não se lembra do nome da campanha, 40 dias de milagres de Jesus. E eu queria partilhar hoje Jesus e a sobrenatural cura da mulher hemorrágica. Neste sentido, neste confluxo de sangue, é como se escrevia na Bíblia portuguesa mais... Hemorrágico. Sim, mais tradicional. Mas basicamente era uma mulher que tinha tido problemas durante 12 anos da sua vida,
onde ela estava sempre a sangrar e não conseguia parar. Amém? Mas Jesus curou. Mas vamos... Isso é um spoiler, Jesus curou. Só dizer. Mas vamos ver em mais detalhe, amém? Eu queria começar a ler, não vai estar no quadro, porque vocês é que têm que se lembrar disto. João 20:30, que é versículo importante para esta campanha. E diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Amém. Bom, o título de hoje, está no quadro, é Jesus e a sobrenatural cura da mulher com fluxo de sangue. Vamos abrir em Marcos 5, a partir do versículo 24 até o 34, amém? Dá só um segundo para abrir. E diz assim: E foi com ele e certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que tinha padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado isso, antes indo a pior. Então ela ficou pior depois deste tempo todo. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou nas vestimentas. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltando-se para a multidão, e disse: Quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que lhe fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo o tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Aí, o que se passou com a mulher do fluxo de sangue, amém? Agora, aqui, dentro desta passagem, vamos já ver bastantes versículos, vamos esmiuçar esta passagem, há várias mensagens, há várias formas de ver, há várias formas de interpretar, podemos ver que se lês um versículo ou outro e tal, mas vamos ver tudo passo a passo, amém? Agora, o versículo está em Lucas 8:45, mas Jesus diz: Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Eu sei que de mim saiu o poder. Versículo-chave para hoje. Jesus disse: Quem tocou em mim? E Jesus estava numa multidão. Quem tocou em mim? Então é interessante que Jesus diz isto, mas tecnicamente, todos tocaram nele. Quem estava à volta, se tu vais andar se alguém já uma vez foi de metro quando está cheio, não podes dizer quem tocou em mim, porque todos tocaram. Amém? Porque é difícil. Então, quando Jesus está a andar com uma multidão, ele sente algo diferente, porque até os discípulos disseram: Como assim quem tocou em ti? E Jesus diz: De mim saiu o poder. Então algo foi diferente, esta mulher fez algo diferente para obter essa cura. Amém? E Jesus notou. Agora, o primeiro ponto é: se querem obter essa cura, o primeiro ponto é: decida seguir Jesus. Decida seguir Jesus. Esta mulher, isto aqui é interessante, porque esta mulher estava numa multidão.
E já vou dar o detalhe da multidão, porque é que eu estou a ter tantas vezes. Porque diz, em Marcos, no versículo 24, diz assim: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Ok? Agora, esta mulher não seguia uma multidão. Ela seguia Jesus. Agora, numa multidão, às vezes eu pergunto-me, as pessoas que estavam lá mais para trás, quando tens miles de pessoas a andar numa direção, as pessoas que estão mais lá para trás estão a seguir a quem? Estão a seguir a multidão. Nós, como igreja, nós temos muitas pessoas que vêm à igreja, que são igreja, mas nós estamos a seguir a quem? Quem é o nosso alvo? É Jesus. É Jesus. Se eu entro, vou fazer assim uma pergunta, mas se amanhã não, se para o próximo domingo não há igreja, acabou? Não. Não. Porquê? Porque Jesus está lá. Se Deus quiser, isto nunca passa, porque temos muita fé e continuamos a trabalhar. Mas se um dia não temos mais culto, se por acaso Deus não queira, e em muitas orações e jejum vamos continuar a trabalhar, mas sei que mal fechar, já não temos os nossos pastores aqui. Porquê? Porque passou. Acabou? Não. Porque Jesus é o alvo. Então esta mulher, quando ela está a seguir a multidão, ela não diz que ela está a seguir a multidão, ela está a tentar chegar a Jesus. Ela tem uma multidão à frente, mas ela não segue, eu não sigo o pastor tal porque ele faz. Não, eu sigo a Jesus. E a multidão lá atrás, ela fala bem de Jesus, mas ela não é Jesus. Então, quando nós decidimos tomar um passo de fé, nós fazemos porque é Jesus que merece. Quando eu entro nesta igreja, há muitas... Bom, agora já fui jovem, mas ainda sigo jovem. Já tive muitas conversas onde tu vais à igreja por Jesus ou tu vais à igreja porque o teu amigo vai à igreja, porque a outra pessoa vai à igreja? E é verdade. É verdade. É verdade. Porque é que vamos à igreja? Porque é que seguimos a Jesus? Porque é que esta mulher seguiu a Jesus? Amém. Agora, o segundo ponto, se queremos receber a nossa cura, diz, supere as barreiras e aplique a fé. Supere as barreiras e aplique fé. Dizem Marcos, a partir do versículo 25, diz, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Então, vamos ver assim um contexto histórico. Primeiro, uma mulher que leva 12 anos a sofrer de uma coisa que devia, graças à nossa medicina moderna, devia já ter sido cuidado, mas ela levava 12 anos a não poder parar de sangrar. Agora, também, contexto histórico, não é que antigamente a medicina não era tão avançada. Ela, a perder sangue todos os dias, a toda a hora, a todo momento, ela era fraca. Era fraca também, por causa do contexto onde viviam, na altura, as mulheres, quando era o seu momento do mês, elas retiravam-se para um sítio, porque tinham que sair das cidades, por obrigação da lei, retiravam-se para um sítio e depois, quando acabavam, voltavam para a cidade, voltavam para as suas casas. Esta mulher levava 12 anos. Então ela não podia entrar, não devia nem estar lá. Podia ir presa, podia ser pior, podia ser morta. Porque se a mulher tocasse em alguém, essa pessoa era contagiada, porque é o que se acreditava, e essa pessoa era suja, então as duas eram para sair.
Então ela estava a arriscar, a sua própria presença de estar lá nessa multidão era um risco já para ela. Mas ela diz que, ainda assim, depois de tudo o que eu acabo de dizer, ainda assim, quando ela ouviu falar de Jesus, chegou-se e tocou no seu manto. Então, nós temos barreiras, sim, nós temos problemas, sim, mas a nossa fé tem que ser maior que essas barreiras. Nossa fé, as nossas ações têm que mostrar que são maiores que essas barreiras. Para podermos chegar a Jesus. Estávamos a falar, não vou... Isto é no grupo de jovens, por isso não vou dizer nomes, que é para não chamar a atenção a ninguém, mas estávamos a falar, estávamos a perguntar, ok, quantas vezes à semana é que lês a Bíblia, que horas é que tiras um tempo para passar com Deus? Houve um jovem que disse, todos os dias. Nós dissemos, muito bem. Todos? Às vezes não. Às vezes não. Então não é todos os dias. Agora, eu sei que é um pouco... Se calhar não importa tanto porque só faltou um dia, se calhar não importa, mas esse um dia pode causar uma grande diferença. Vou ser sincero, quando é verão e nós vamos de férias e fechamos a igreja e tal, porque vamos umas 2 semanas e tal. Agora, o verão passado, eu não fui de férias. Eu fiquei cá, porque por acaso estava a trabalhar, fiquei cá. Fui só uma semana, mas assim que voltei à igreja, eu disse, já faltava. Porquê? Porque falta o estar em comunhão, falta estar com pessoas, falta estar a ouvir, falta estar a louvar com pessoas. Porque não é o mesmo. E o mesmo às vezes com a Bíblia, ou com os meus louvores, ou com... Porquê? Porque às vezes nós próprios pomos barreiras, que acreditamos ter barreiras, porque se for o trabalho, se for porque estou cansado, se for porque hoje estou doente, porque passou algo mal, porque hoje não apetece. Mas às vezes essas próprias barreiras são os que nos afastam de Jesus. Amém? Não sei se estou a fazer sentido, porque estou a ir rápido, mas temos que chegar a Jesus. Amém. Vamos continuar. O terceiro ponto diz assim, se você deseja chegar a receber a sua cura, mentalize e declare a sua cura. Vamos tirar a palavra cura de aí. Se queremos chegar a algo, se queremos receber um milagre, o que seja um milagre para estes 40 dias, nós devemos mentalizar-nos que queremos ter fé e declarar que vai passar. A fé não é o que nós vemos, isso é ciência, isso é um facto, isso é algo. A fé é acreditar o que não vemos. É acreditar o que se calhar é inexplicável, mas ter fé que existe, que está lá. Então, em Marcos, o versículo 28 diz, porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus não a curou e disse, agora estás curada, agora... Não, ela disse, se somente tocar no seu manto. E assim que tocou, já sentia que estava a ser curada. Porque secou. Começou a curar. Logo. E a palavra diz que a língua tem poder da vida e da morte. Dizem em Provérbios. A língua tem poder da vida e da morte. O que nós declaramos em fé é poder. Pode ser feito. Deus ouve e faz. Então, se a língua tem poder da vida e da morte, como dizem Provérbios, eu tenho que declarar coisas positivas
bênçãos, milagres para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Isso vai para os dois. Se eu acredito que eu vou ter um trabalho novo, se eu acredito que eu vou ser curado, se eu acredito, eu vou falar para a minha. Mas se eu vejo um irmão que está a passar por uma situação parecida ou igual, eu não vou dizer, se calhar, não vou dizer, tu vais ter cura. Eu declaro agora que vais ter cura, eu declaro agora que vais ter este trabalho. Com firmeza e com fé. Porque a palavra diz que a língua tem poder. Então eu declaro. Nosso pastor Lanza que é muito... Ele é um homem de oração, ele é uma bênção para a vida de muitas pessoas, realmente. E ele não pede. Ele não pede a Deus. Ele diz, Deus, vais fazer. E Deus ouve. Porque o homem é uma bênção. Mas é um homem que é um pastor de amor, que ora por qualquer ovelha e por qualquer situação. Porque é um homem assim. Amém? E eu quero essa vontade de declarar para a minha vida. E eu próprio quero declarar, Senhor, vais fazer na minha vida, vais fazer na vida dos meus irmãos. Amém. Com vontade, amém? Mas temos que declarar. Temos que ser firmes e declarar. No versículo 29 diz, imediatamente, depois desta mulher declarar para a sua própria vida, diz, imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Ela declarou e foi feito. Amém. Amém. Para o quarto ponto diz, se deseja receber cura, toque com fé diferenciada. Não temos que ser diferentes, mas temos que estar naquele highlight, temos que ter aquele brilho. Amém. Vamos lembrar que esta mulher estava numa multidão. E diz assim o versículo, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Amém. Então, o que é que podemos fazer para, por assim dizer, chamar a atenção? O que é que podemos fazer para ser tão diferentes ou tão brilhantes aos olhos de Deus? Amém? Porque todos nós podemos ser cristãos, todos nós podemos ir à igreja, todos nós podemos dizer que oramos e ter aquela Bíblia, típico exemplo da Bíblia aberta em casa, no Salmos 121, com 2 riscos no versículo 3. Porque sim, porque está lá e está aberta e assim mostramos que estamos lá, mostramos que somos fiéis a Deus. Mas se eu vou à igreja, mas eu não tenho tempo com Jesus, mas se eu não tenho a fé que me leva a estar mais perto de Jesus, é como ser o irmão que fala a igreja online. Que faz, mas não vive Cristo. Amém? Há muitas coisas que podemos fazer, mas não é vir à igreja que salva, é ter a vida com Cristo que salva. Não é estar na multidão que salva, é querer chegar a Jesus que salva. Amém? Amém. Amém. No nosso quinto ponto diz, se deseja receber a sua cura, assuma a sua fé em Jesus. Assuma a sua fé em Jesus. Amém? A partir do versículo 31, diz assim, responderam os seus discípulos, vês a multidão
vês a multidão ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Esta mulher podia ter corrido. Esta mulher não devia nem sequer estar naquela multidão. Nem sequer devia estar na cidade. Ela devia estar fora da cidade. Até estar bem, para depois poder voltar. Mas ela não. Ela chegou-se aos pés de Jesus e disse: eu disse que ia tocar no manto e eu toquei no manto. Em inglês há uma frase que diz ferment. Ferment. Significa: o que seja que passou, tens que aceitar e continuar em frente. Tens que aceitá-lo, mesmo que seja difícil, e tens que fazê-lo. E isto é o que a mulher fez. Ela chegou ali, Jesus perguntou quem é que fez, ela disse: bom, vou ter que aceitá-lo, vou ter que dizer o que se passou. Mas o facto de ela não estar envergonhada do que se passou, e ela chegou lá e disse: não, Jesus, eu fiz. Tenho medo, sim, mas eu fiz. Foi o que fiz. Não corri. Isso mostra a fé que ela tinha. Porque podia sair muitas coisas dali. Podia sair muito de errado. Mas Jesus não. Jesus disse: não, esta mulher tem fé. Foi a tua fé que te salvou. Agora estás curada. Amém? E hoje em dia temos que, quando fazemos estas coisas, quando temos esta fé que queremos ter, que acreditamos realmente que milagres vão acontecer durante estes 40 dias, e ademais dos 40 dias, nós temos que nós temos que aceitar o que seja que venha em frente, não ter medo e continuar. E dizer: olha, estamos na 3ª semana, as coisas não estão a ir do melhor, mas vou continuar em frente. Vamos ver o que é que se passa ao final dos 40 dias. Ou se calhar depois. Mas se eu parar agora, eu não vou chegar lá. Se eu levei uma semana a orar e depois não passou nada, vou ter que orar outra semana. Porque não sei o que é que vai se passar depois de 2 semanas, ou de 3, ou de 4. E esta mulher, quando fez, ela assumiu a responsabilidade e disse: não, fui eu. Amém? Mas quando fazemos estas coisas, quando temos estes atos de fé, e agora vamos passar, vai continuar para o último ponto também, mas quando temos este ato de fé, nós devemos falar destes atos de fé também. Nós devemos partilhar estes atos de fé. Temos que dizer. É testemunho vivo. Nós somos testemunho vivo. As coisas que fazemos, as coisas que pensamos, atuamos, que Deus faz na nossa vida, é testemunho vivo para outras pessoas. De que Deus é bom e de que Deus faz até o dia de hoje. E é isso mesmo que vamos falar, que é, o 6º ponto é: compartilhe o seu testemunho de cura e vitória. Compartilhe o seu testemunho. No versículo 34 diz Jesus disse-lhe: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Então imagina que aquela mulher acaba de passar por aquilo tudo, com possibilidade de passar por ainda pior, porque ela estava numa situação onde não devia estar, arriscou, curou, e Jesus disse: estás curada, podes ir. Nenhuma consequência. Muita fé para isso. Muita fé para isso. Então ela chega a casa, seguríssimo que ela chega a casa, chega onde seja que ela viva, ou com quem seja que ela viva, e ela conta.
Ela conta porquê? Porque é milagre de Deus. Porque hoje em dia temos tantas coisinhas que podem não parecer milagre, que podem não parecer coisas tão grandes, mas que fazem tanta diferença. Fazem tanta diferença. Porque se Deus... isto eu venho a dizer há muito tempo, mas Deus nunca me fez faltar. Nunca me fez faltar. Em termos de... Eu podia não estar no melhor no trabalho, podia não ter muitas horas no trabalho, podia não ter o melhor trabalho, mas Deus nunca fez faltar. Nunca fez faltar. Porque se faltava naquele momento, é porque não era importante, é porque aquilo não precisava agora mesmo. E às vezes, falando a sério, uma semana antes do payday, e já estava ali à rasca. Mas Deus nunca fez faltar. Isto é um testemunho que eu vivo e que eu digo até hoje. Porque é testemunho para pessoas que também precisam. E nós somos imigrantes, é verdade, mas não todos os imigrantes, mas também não todos os ingleses que vivem cá neste país também podem estar na nossa situação. Também podem estar. E se Deus não falha connosco, e se nós vemos que alguém está a precisar, nós partilhamos isso. Deus fez isso comigo. Por que não pode fazer contigo? Já entregaste a tua vida a Deus? Já perguntaste a Deus se Ele pode fazer o mesmo contigo? Porque a mim não me faz faltar. Graças a Deus não me faz faltar. Então partilhemos o nosso testemunho. O que Deus faz na nossa vida, há alguém sempre a partilhar. Há sempre alguém que precisa de ouvir. E às vezes não é um testemunho elaborado onde Deus moveu montanhas para trazer uma codorniz que depois soltou. Não, às vezes é, por coincidência, alguém ajudou-me naquele dia que não sabia e eu precisava naquele dia. Ou no único dia onde faltou-me aquilo, alguém trouxe por acaso. E Deus fez aparecer. E graças a Deus eu posso partilhar esse testemunho e dizer, Deus, sabes, Deus usou-te hoje. Porquê? Porque eu precisava disto e Deus usou-te para eu poder ter isto. E eu espero que Deus me use a mim para poder ajudar-te a ter aquilo que te falta. Amém? Mas são passos, são coisas a fazer. Amém? Amém. Então vamos... Já estou a acabar, mas vamos ficar de pé ao mesmo tempo. Mas no dia de hoje vamos não só ser cristãos, não só ser multidão, mas vamos ser diferentes. Vamos ser como esta mulher. Vamos, por mais sofrimento, por mais dificuldades que a vida traga, vamos continuar com o foco. Vamos continuar com o foco. Vamos continuar sempre... Nós estamos rodeados, mas o nosso foco é lá à frente, é Jesus. Amém? E quando chegarmos àquele dia, e sei que durante esta campanha vai haver milagres, porque nós estamos à espera de testemunhos ao final da campanha, amém? E eu estou à espera do meu. Aleluia. À espera do meu milagre. Amém? Mas ao final desta campanha vamos ser como esta mulher e dizer, affirm it. Vamos dizer, Senhor, eu fiz isto, e se tu fizeste isto por mim, Senhor, e agora eu estou curada, ou agora eu tenho um testemunho para dar. Amém? Amém. Vamos orar, Senhor. Senhor, nesta tarde, Pai, nós oramos por um testemunho, Senhor.
Senhor, nós já sabemos que vais fazer o milagre, Senhor. Estamos a declarar nesta hora, Pai. Já sabemos que vais fazer milagre, Senhor. Então nós estamos à procura de um testemunho para dar, Senhor. Estamos a dar um testemunho, Senhor, em Teu nome, Senhor, para engrandecer o Teu reino, Senhor. Senhor, estamos com tanta fé, Senhor, que já sabemos que o milagre está cá, Senhor. Nós estamos felizes, Senhor, porque esse milagre já veio, Senhor. E nós testemunhamos, Senhor, que Tu já fizeste, Senhor. Que Tu já tens a vitória, Senhor. Que Tu já tens, Senhor. Nós já temos o troféu, Senhor. Nós já temos, Senhor, o que precisamos, Senhor. Nós já temos esse milagre, Senhor. E saímos daqui desta tarde, Senhor, felizes, Senhor. Porque a fé, Senhor, nós temos em Ti, Senhor, já está a declarar, Senhor, felicidade nas nossas vidas, Senhor. Já está a declarar cura nas nossas vidas, Senhor. Já está a declarar trabalho nas nossas vidas, Senhor. Já está a declarar provisões, Senhor. Que não haja falta de nada, Senhor. Que haja esse milagre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu oro, Pai, por cada irmão, Senhor, que está aqui nesta tarde, Pai, que quer entregar, Senhor, Senhor, e receber esse milagre, Senhor. Eles querem entregar, Senhor, um testemunho para os seus colegas, Senhor, um testemunho para familiares, Senhor. Se nós crescemos nesta igreja, Senhor, é por o Teu trabalho, Senhor, porque Tu nos usas, Senhor, para chegar a outras pessoas, Pai. Então queremos, Pai, que essas pessoas entendam que há milagre dentro do Teu reino, Senhor. E precisamos de um testemunho para dar para elas, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, oramos e concordamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.